proposta do Congresso para o direito de greve dos servidores públicos, a palavra agora está com os sindicatos. Direito do consumidor. O prazo para se arrepender de uma compra pela internet pode dobrar. O governo vai propor uma norma para regularizar a posse de terras da Amazônia. Índios e quilombolas pedem aos congressistas que não alterem os direitos que já conquistaram. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. O Senado aprovou hoje um acordo entre Brasil, Colômbia e Peru para combater o tráfico de drogas e armas nos rios das fronteiras entre os três países. Os senadores votaram também um decreto que muda as regras para analisar o perdão das dívidas de outros países com o Brasil. Antes, as mensagens enviadas pelo Poder Executivo passavam apenas pela Comissão de Assuntos Econômicos e pelo plenário do Senado. Agora, o texto também deve ser submetido à Comissão de Relações Exteriores. Em 18 anos, mais de 45 mil pessoas foram resgatadas pelo Estado brasileiro de condições de trabalho semelhantes à escravidão. Está pronta para ser votada em plenário uma proposta de emenda à Constituição que determina a desapropriação das terras e imóveis urbanos onde trabalhadores forem explorados. Essas punições foram detalhadas pela Comissão de Deputados e Senadores que trata de regulamentar temas constitucionais. Segundo o relator, senador Romero Jucá, o texto também poderá ser votado em plenário já na semana que vem. Nós criamos a norma que caracteriza o que é enquadrado o trabalho escravo, como punir, que vai ser inclusive com a tomada do bem, ou o imóvel, ou a propriedade rural, e isso tendo transitado em julgado, e também disciplina o funcionamento do fundo que vai receber esse recurso. Os parlamentares que regulamentam artigos da Constituição também preparam um texto sobre greves no serviço público. Um primeiro texto está à disposição de sindicatos e do governo. Agora eles têm 15 dias para sugerir mudanças. O direito de greve para o servidor público ainda não foi regulamentado. Mesmo assim, em 2012 foram registradas quase 400 paralisações. Por enquanto, são utilizadas as normas da CLT, que valem para a iniciativa privada. Mas os sindicatos reclamam que a lei é aplicada apenas parcialmente e nem todos os direitos são garantidos aos servidores, principalmente o da negociação coletiva com o governo, previsto em convenção internacional. Se o governo regulamentar a Convenção 5.1 com a negociação coletiva, 80% das greves, eu digo isso sem medo de errar, deixam de acontecer porque aí nós vamos ter de fato negociação para valer. Pelo menos 5 projetos de lei que definem regras para greves de servidores públicos tramitam no Senado. Uma nova proposta deve ser apresentada pela comissão mista responsável por regulamentar a Constituição Federal. O texto estabelece requisitos que devem ser cumpridos pelo menos 15 dias antes do início da greve. A paralisação deve ser comunicada ao órgão onde os servidores trabalham e também à população. Deve ser apresentado um plano de continuidade dos serviços e alternativas de atendimento ao público. O projeto também define os serviços considerados essenciais, os que afetam a vida, a saúde e a segurança dos cidadãos. Nesses casos, pelo menos 60% dos servidores devem continuar trabalhando. Esse percentual sobe para 80% quando a greve for na segurança pública. Precisaríamos analisar caso a caso, duvido que isso tenha sido feito nesse projeto, para ver realmente se determinada atividade com 60% é necessário ou não para manter a atividade essencial em curso. De acordo com o projeto, os dias de paralisação poderão ser descontados dos salários dos servidores, a não ser que seja feito um acordo para compensar as horas não trabalhadas. E fica proibida a greve de militares, tanto das Forças Armadas quanto da Polícia e do Corpo de Bombeiros. Qualquer medida contra o servidor em greve, como demissão, remoção ou substituição, seria proibida. Mas para o representante dos servidores federais, o texto não é o ideal. Mais equilibrado é o que foi construído nos últimos 3 anos do governo Lula, e que precisa ir para o Congresso para a gente trabalhar para que ele seja aprovado e a gente tenha, de fato, um tripé que garanta a negociação coletiva, que garanta o direito de greve legítimo aos trabalhadores do serviço público e os direitos sindicais que hoje é concedido aos trabalhadores do serviço público
em parte, não na totalidade. Nós estamos apelando às centrais sindicais, à OAB, aos governos estaduais, ao governo federal, que mandem contribuições, gerem um debate, exatamente para que a gente possa melhorar o texto e ter uma lei moderna, uma lei que possa defender o trabalhador e a sociedade. Multa para a empresa que insiste em práticas abusivas. Essa é uma das propostas da comissão que atualiza o Código de Defesa do Consumidor. O relatório apresentado nesta quinta-feira deu atenção especial ao comércio eletrônico. A facilidade de comprar sem sair de casa atrai cada vez mais pessoas. No ano passado, o comércio eletrônico no Brasil movimentou mais de 22 bilhões de reais, 20% a mais do que em 2011. Mais de 42 milhões de brasileiros já fizeram pelo menos uma compra pela internet. Mas a falta de regras nesse tipo de comércio já trouxe problemas para os consumidores. Marília não recebeu todos os itens que comprou, um prejuízo de R$ 350. Me ligaram falando que eu ia tomar providências, e não tomaram nenhuma. Eu entrei mais uma vez e eu desisti, cansei, né? Preferi parar de comprar no site. A criação de regras para o comércio eletrônico é uma das inovações da reforma do Código de Defesa do Consumidor. Entre as propostas está aumentar o prazo de arrependimento da compra de 7 para 14 dias e a possibilidade de o juiz aplicar a chamada multa civil quando o fornecedor insistir nas práticas abusivas. A reforma também prevê medidas para frear o superendividamento. A falta de uma legislação de proteção ao superendividamento também levou a uma série de problemas de endividamento que trazem insegurança, intranquilidade e infelicidade a várias famílias brasileiras. O projeto de modernização do Código também traz medidas para fortalecer o trabalho dos PROCONs, estimular ações coletivas na Justiça e ainda regulamenta a publicidade infantil. Prevê casos em que ela é abusiva, como as propagandas que incitam à violência. O relatório apresentado nesta quinta-feira pelo senador Ricardo Ferraço tem como base sugestões feitas por juristas a pedido do Senado. A intenção é votar em plenário ainda este ano. Estou muito certo e otimista que ele poderá se traduzir em ganhos e avanços extraordinários para o consumidor brasileiro. Índios e quilombolas querem ter voz nas ações do governo que afetem suas comunidades. Essa garantia dada por uma convenção internacional e outros direitos que estariam ameaçados foram tema de uma audiência pública no Senado. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho estabelece os direitos dos povos indígenas e tribais. O texto foi ratificado pelo Brasil em 2004 e ganhou força de lei. A convenção afirma que os indígenas devem ter garantidos o direito à propriedade das terras que ocupam, à preservação de seu meio ambiente e da cultura. O governo brasileiro reconheceu que também estão sujeitos à convenção os povos quilombolas, comunidades negras que vivem em terras dos antepassados escravizados. De acordo com a Convenção 169, esses povos devem ser consultados todas as vezes que puderem sofrer impactos de alguma ação do governo ou de uma proposição legislativa. Esse direito de consulta, que ainda não está regulamentado no Brasil, foi um dos temas discutidos em uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Os indígenas e quilombolas afirmaram que o governo impõe decisões de empreendimentos que prejudicam as comunidades. A fala do Gilberto Carvalho com o povo Munduruku: se vocês aceitarem, vocês querendo ou não querendo, nós vamos fazer, porque é projeto do governo, fazer essa hidrelétrica. No Maranhão, sobretudo, tem lá a base de Alcântara, que a Força Aérea Brasileira prejudica diretamente as comunidades quilombolas que estão ali naquela região. O representante da Secretaria-Geral da Presidência disse que um grupo de trabalho instituído pelo governo está definindo os mecanismos e regras das consultas. Ela não pode ser uma reunião onde se chega, se colocam posições e no final do dia tem que se tirar uma decisão, né?
A nossa posição é que a consulta ela seja um processo mais amplo que isso. A consulta é um importante instrumento para equalizar as partes em debate, né? Então, ela não é um instrumento para deixar os povos e comunidades reféns de decisões do governo ou do setor econômico. Os participantes da audiência destacaram que o poder legislativo também precisa dialogar com as comunidades. Eles criticaram a proposta de emenda constitucional que retira do governo e transfere para o Congresso a atribuição de demarcar terras indígenas. A PEC tramita na Câmara dos Deputados. A PEC está sendo usada como instrumento para que os próprios representantes do agronegócio tenham nas suas próprias mãos o poder de decidir sobre a demarcação ou não dessas terras. No Congresso Nacional tem várias proposições que